De volta já aqui com Bem Assim, olha só, hoje agora aqui no estúdio nós estamos com o escritor João Vitor. Ele tem 22 anos, tá? E é o rosto por trás do livro digital Do Avesso ao Verso. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o João. Bom dia, João. Bom dia a Seja todos. muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigado. João, que também é estudante de jornalismo, não é isso? Isso mesmo. Já está se formando, né? Sim, estou no 8º período. Muito bom. E aí você até conseguiu também unir um pouco a escrita, que eu imagino seja uma paixão sua, Sim. com a profissão também, né? Eu sou apaixonado pelo jornalismo literário, jornalismo cultural. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre o livro, João? Vamos. Quero Pode saber desde quando é que você escreve? Então, eu acho que desde que eu me entendo por gente, digamos assim. Mas o primeiro poema que eu lembro, eu tinha 9 anos. Certo. É um livro de poemas. É um livro de poemas autobiográficos. Certo. São 50 poemas onde eu narro a minha trajetória, né, com a depressão e minha luta por sobrevivência. Que massa. E você conseguiu, através da sua dor, imagino eu, né, colocar em palavras isso no livro e fazer com que outras pessoas também acabem se inspirando, né, com a sua mensagem. Exatamente, eu consegui transformar minha dor em arte da palavra, né? Porque a poesia sempre foi uma bússola ou válvula de escape, algo em que eu confio, algo em que eu me seguro. Então, para não ser devorado com as malditas palavras, os malditos sentimentos que nos acometem, né? Enquanto pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, com qualquer outro transtorno psicológico, a arte ela sempre esteve presente na minha vida. Então, através da poesia, eu consegui transformar todas as dores do meu peito em arte da palavra, como eu disse. E, João, você escreve desde os 9 anos, né? Que você comentou aqui Que eu pra me gente. recordo. Que você se recorda, porque se brincar, até antes disso ele já escrevia. E no livro estão poemas lá desde a sua infância ou não? Você escolheu um período da sua vida para colocar os poemas? Então, o Do Avesso ao Verso, eu costumo dizer que é um passeio noturno pela cidade da minha alma. Então, são esses 50 poemas eu separei de 2017 a 2020, que foi a fase mais turbulenta, digamos assim, da minha depressão, né? Eu também sou diagnosticado com depressão desde muito criança, desde muito cedo. Certo. E por isso que eu digo que a arte-terapia me ajudou muito cedo, porque desde criança que eu tinha ateliê, eu pintava, eu costurava, eu desenhava, né? Eu fazia de tudo um pouquinho para me distrair com a arte. Mas foi na poesia que eu me descobri que o João tinha algo a dizer. Entendi. E aí acabou sendo uma válvula de escape para você? Exatamente, é uma válvula de escape. Que massa. O livro tem quantos, acho que você falou 50, né? 50 poemas? Isso, são 50 poemas autobiográficos. Sim. E ele está disponível na Amazon. E eu acredito que conta um pouquinho, né, desse João, mas eu não quero que as pessoas ao lerem enxerguem um João tímido, depressivo, com tanto sofrimento psíquico que muitas vezes narrou uma decepção amorosa ou seus dias mais caóticos e sombrios. Inclusive, eu tenho até uma metáfora em um dos poemas que eu falo. Às vezes, quando amarro o cadarço, não dá vontade de sair de casa. O que é casa, afinal? Acredito que eu narro também essa trajetória, né, essa fase de mudança da adolescência para a vida adulta, que tem muita crise existencial, tem muitos conflitos internos. E aí o meu conflito com o mundo, conflito do mundo comigo mesmo, eu com as outras pessoas comigo mesmo. Então, é um universo, como eu falei, é um passeio pela cidade noturna da minha alma. Então, são poemas que você vai me encontrar falando de solidão, são poemas que você vai me encontrar falando de tristeza, dos dias que eu não queria levantar da cama, dos dias que eu não tinha força. Eu acredito que muita gente, né, vez ou outra, já passou por isso. Com certeza. De não ter forças nem para amarrar o cadarço, como a metáfora que eu falo em um dos poemas. Com certeza. E você sente que você está inspirando outras pessoas, que você está ajudando outras pessoas, João? Eu acredito que sim. Porque o meu desejo no livro, além de desabafar, obviamente, é que mais pessoas, que eu sei que tem muita gente que passa pelo mesmo que eu, mas não tem coragem de se expor, né? Somente no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são 18 milhões de brasileiros com depressão. E segundo a OMS, é o mal do século, né? Então, eu acredito que muita gente passa pelo mesmo ou algo parecido, mas não tem coragem de se expor. Então, eu faço esse apelo para que as pessoas não morram em silêncio. Não morram em silêncio, porque realmente é uma doença terrível. Devastadora, terrível. né? E eu vou até colocar aqui
Isso é muito corajoso de colocar a sua experiência pessoal com a doença, né? Tudo que você passou, como você bem colocou, nos seus anos mais difíceis, num livro, para que outras pessoas possam ler, para que outras pessoas possam também acabar conhecendo um pouquinho aí do João e de tudo que ele passou. Isso é também necessário ter muita coragem para fazer isso, como você bem colocou, né? Nem todo mundo fala sobre isso. Então, você chegar e você se mostrar, você dar a cara e dizer assim, ó, esse daqui sou eu, nu e cru, eu acho que isso é muito corajoso. Como foi que veio a ideia de criar um livro digital, hein, João? Então, só para completar a tua fala de coragem, realmente, não somente de expor os meus poemas, mas até mesmo de estar aqui. Eu que no próprio livro eu falo, né, de timidez, de ficar sozinho, de parecer solitário na multidão. Então, Sim. durante esse período depressivo, eu me fechei em meu mundinho. Então, acredito que por mais que eu vomite dragões ao invés de borboletas, e já vomitei muitos dragões em toda a minha vida, chegou a hora de aniquilá-los do meu caminho. E eu acredito que já é um ato de coragem eu estar aqui, em frente a câmeras, estar aqui conversando contigo, não somente ter reunido o do Avesso ao Verso 50 poemas, né, mas é isso. Muito bom. Porque tinha esse ato de coragem também. Vamos mostrar o livro ali para a câmera, para o pessoal conhecer aí melhor a capa. O Josi vai dar um foco aí na capa para o pessoal conhecer do avesso ao verso. E, João, como é que está disponível o livro? Como é que as pessoas elas podem ter acesso a ele? Então, o livro está disponível na amazon.com.br. Certo. Basta procurar por Do Avesso ao Verso, João Vitor Ferreira, e fazer o download, porque é um livro digital, né? Certo. Você precisa criar uma conta na Amazon, se não tem, baixa o aplicativo do Kindle. Muito bom. Então vai lá e busca mais, né? E você tem escritores assim que inspiraram você nessa trajetória aí dos poemas? E durante a minha vida inteira eu sempre fui muito ligado a poetas, porque a minha mãe, ela tinha um livro de poesias. Sim. Então eu lia aquilo e ficava encantado, mesmo quando era criança. E tem uma história muito engraçada que eu falei que eu comecei a ler com 9 anos. Mas isso que eu lembre, né? O primeiro, aliás, comecei a escrever com 9 anos. Isso que eu lembre. O primeiro poema foi Avião de Papel, o intitulado Avião de Papel. Mas eu comecei a ler muito cedo, com 4 a 5 anos. Então eu via aqueles livretos da minha mãe e tentava meio que imitar, porque eu ficava encantado com como é que os poetas conseguiam não só falar de romance, né? Porque muitas pessoas idealizam a poesia apenas como romance, falar né? das flores dos bentivis, das borboletas no jardim, isso, do romance, do eu amo, eu te amo. Não, eu me apaixonei muito cedo também pelo Álvares de Azevedo, que é um poeta, né, da segunda geração do romantismo. Então ele falava de uma coisa mais visceral, de uma vida boêmia, de decepções. E eu me encantei por ele muito cedo. Assim também como a Cecília Meirelles, é uma das minhas poetisas preferidas. Sim. Acho que a Cecília tem uma escrita muito sensível, até mesmo para crianças, né? E é um dos meus objetivos para futuramente lançar um livro de poemas infantis, né? Depois que eu conseguir botar para fora tudo que eu sinto, porque eu ainda tenho outros poemas sobre esse processo de depressão. Sim. Mas eu quero talvez transmutar e evoluir enquanto escritor e escrever um livro de poemas infantis futuramente. E meu poeta preferido do Brasil, que é Drummond de Andrade, é a minha maior referência. E também eu me inspiro bastante nos poetas contemporâneos, né? Que assim como eu são anônimos. Meus próprios amigos, alguns poetas que ganham sucesso no Instagram, nas redes sociais. E também de mulheres eu gosto bastante da Sylvia Plath, da Clarice Lispector e da cantora e poetisa Lana Del Rey. Acho que eu bateria um papo e tomaria um café perfeitamente com a Clarice Lispector e com a Lana Del Rey. A gente ia ter muito assunto para conversar. Já falaram aqui que não é só você não, viu? Não é só você não que faria isso. E eu sou muito apaixonado também por poetas da geração beat dos anos 60, Sim. que é da contracultura norte-americana, dos Estados Unidos. Tem alguns poetas que eles são mais viscerais, que eles não têm limites na estruturação do poema, não tem limites com relação à rima, pode ter rima, pode não ter rima. E eu gosto desse estilo mais livre, sabe? Desse radicalismo, de você ser livre para falar o que dá na teia. Muito bom. E eu achei muito legal, aí eu já ia perguntar isso, mas você já falou, né? Vem outras obras por aí. Vem. Esse foi só o primeiro, né? Sim. Como eu falei, eu penso muito em lançar um livro de poemas infantis, porque eu quero que mais pessoas, mais crianças, sejam apaixonadas por esse universo da leitura, assim como eu fui, né, desde criança.
E incentivar o hábito da leitura desde muito cedo, eu acho que é muito importante, porque a leitura enriquece a alma, né? Eu acho que a minha maior qualidade, enquanto poeta sem ânimo, talvez seja o intelecto e o amor pela poesia, pelas artes. E tem um segundo livro que eu pretendo lançar no segundo semestre deste ano, que é o... Já, ó, segundo semestre. Talvez seja também em formato digital. Certo. Que é o Sou Menos Perceptível que os Anéis de Júpiter. Que eu faço um paralelo entre a mitologia grega, a mitologia romana, a astrologia, e aí vou moldando também com as minhas dores, com as minhas depressões, com as minhas frustrações. Que E é isso, então eu ainda tenho muito a dizer de todo esse período turbulento que eu vim passando. E até chegar nessa fase de transmutação, né? Porque eu acredito que as pessoas são sim seres poderosos. Eu acredito que existe um dia mais positivo, que a gente pode transmutar do escuro em direção ao azul, mas é um processo lento. É um processo lento e doloroso. É por isso que as cores da sua capa são assim, dessas cores? Eu acredito que o meu ilustrador ele conseguiu captar perfeitamente o que eu queria dizer, porque o azul é uma das cores que eu mais gosto. Sim. E tem os corvos. E corvo, né, na simbologia, representa coisa ruim, representa azar, má sorte, enfim. E é isso, os corvos saindo do meu peito, porque enquanto pessoa triste, depressiva, com um buraco, um vazio enorme no peito, por isso que vem o nome do avesso ao verso. Sim. Porque eu estou me colocando de fora, né, de dentro para fora. De dentro para fora, rasgando minha alma, escancarando minha alma. Então são poemas muito viscerais, muito autobiográficos mesmo. Ai, fico tão feliz por você, sério, de verdade, pela sua coragem de trazer isso e disponibilizar isso para todo mundo, para quem quiser. Vamos fechar então com um poema? Pode Você ser. que escolheu, né? Um aí. Vamos lá. Essa daqui, na 2. Isso. Então, eu vou ler um poema mais positivo, como eu falei. Tá. O livro ele é dividido em 4 capítulos, né? O Brejo das Almas, o Corvo sobre a Plantação de Trigo, que são poemas mais pesados, digamos assim, onde eu falo das vezes que eu não conseguia nem amarrar o cadastro, ou não levantar da cama, ou não conseguia me alimentar, ou das vezes que eu pensei, de fato, em encerrar, né, em botar um ponto final em tudo. Aí vem o 3º capítulo, que é a Sinfonia da Desilusão, que são poemas onde eu falo de decepções, desilusões com os outros, decepções amorosas, porque enquanto depressão você se fecha em seu mundinho, né? Sim. Você se sente rejeitado, digamos assim, e parece que você não pertence a este mundo, você não pertence a ninguém. Então, de certa forma, manter relações com outras pessoas é um pouco difícil, porque a depressão afeta seu humor, sua libido, sua autoestima, enfim. E aí chegamos no Tulipas, que é o capítulo 4, onde eu falo desse... Apesar de ter uma tristeza, eu digo que existe uma forma de sermos aprendiz, de olhar para amanhã e enxergar uma perspectiva onde a gente possa mudar realmente, buscar forças para sair desses dias caóticos, depressivos. Então vamos lá, vamos ler. O nome do poema é Ponto e Vírgula. É o primeiro poema que abre o capítulo Tulipas, capítulo 4. Nos dias tristes, em que visto um agasalho azul e aceno para a porta de entrada, como se fosse uma despedida, eu sempre reparo em pessoas estranhas, me perguntando se elas estão contentes com a vida que levam. Elas nem imaginam o que se passa comigo, a ferrugem e meu sorriso, então quase nunca sou simpático. Segundo a mesma trilha dolorida, como um rastro de sangue ou linha de cocaína, eu me perco em ruas estreitas do centro da cidade, esbarrando em homens bravos e suados. É um dia quente, menos para minha alma felina, que já morreu não 7, mas pelo menos umas 100 vezes desde que eu saí do ventre. Continuo a andar, continuo a nadar, como um peixinho preso no aquário, lidando com os próprios predadores. O sol sobre minha cabeça derrete uma rima e até mesmo a ideia de pedir ajuda no 188 ou a qualquer desconhecido na esquina. Eu volto para casa com a tristeza embaixo do braço, mas faço um novo trajeto e percorro por ruas jamais vistas. O caminho é longo, mas não tão longo, conto a ponta dos meus cílios segurando a última gota d'água. Que lindo! Parabéns, Vitor, parabéns Obrigado pelo pela seu oportunidade trabalho, também.
Que é isso, não precisa agradecer, de verdade. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo. Talvez alguém, né, tenha aí se identificado com a sua história, tenha se identificado com você. Qual é a mensagem que você deixa? Então, como eu falei, né, eu sei que mais pessoas passam pelo mesmo que eu e não têm coragem de se expressar. Então, a ideia é isso, que seja através da poesia, seja através da cultura, da arte, da dança, do teatro, não sei. Existe alguma coisa dentro de você que vai te dar mais forças para seguir em frente. E, claro, reforçar a importância de buscar um profissional da saúde, né, especializado em saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo do seu caso, e não morrer em silêncio, falar abertamente sobre as suas dores, porque eu acredito que o mal da nossa geração é justamente esse, ficar muito preso em seu mundinho, guardar, né? As próprias redes sociais, né, nos impõem uma falsa felicidade, Isso. e aí tem muitas pessoas que acabam se frustrando por conta disso e não conseguem desabafar. Então, se você passa por qualquer transtorno, se você tem algum problema, busque ajuda, não morra em silêncio, não morra sozinho. Muito bom. Obrigada, tá, João, Obrigado. pela sua participação aqui mais uma vez. Lembrando, tá, que quem quiser aí, né, comprar o Do Avesso ao Verso, conhecer o livro, conhecer mais sobre o João, entra lá na plataforma do Amazon, tá? Só colocar lá, Do Avesso ao Verso, que você vai achar o livro digital para você baixar, para você fazer o download. Instagram, João, para o pessoal acompanhar você? Então, o Instagram é Victor João _, sendo o Victor João com CK. Tem também o Poeta Sem Ânimo, tudo junto. Tá, joia. Poeta Sem Ânimo e o Victor sem... o CK, Victor João com CK. Muito bom. Então vai lá e acompanha. Obrigada mais uma vez. Obrigado, bom vocês dia, também. Bom boa dia. semana, tá? Seguinte, vamos agora ficar... não sai daí não, tá? Daqui a pouco nós estamos de volta para a gente fechar o nosso programa. Volte já.